Olá, meninos! Vamos para mais uma aula de química, tá? Agora, livro 3 já, tá bom? Frente A, que é a frente que eu trabalho, livro 3. E nós vamos agora para ligações químicas, tá certo? Deixa eu colocar aqui o material para vocês. Pronto. Ligações químicas. Nesse primeiro conceito de ligação química que a gente vai estudar dois tipos de ligação. A ligação iônica e a ligação metálica, né? A ligação iônica ela é bem mais conhecida. Por quê? Porque você trabalha de acordo com a perda e com o ganho de elétrons, certo? Porém, a ligação metálica você não tem representação de perda e ganho de elétrons. Na verdade, a ligação metálica ela tem propriedades diferentes e elas são representadas por um único elemento, né? Na verdade, a ligação metálica você tem que ter um conhecimento mais profundo do arranjo entre os átomos, entre o que a gente chama de cristalino dos átomos, tá bom? Mas então vamos iniciar aqui pela teoria do octeto. A teoria do octeto é a teoria que rege qualquer tipo de ligação. A teoria do octeto diz que o átomo ele tem que ter ou 8 ou 2 elétrons na sua última camada. Na verdade, 2 elétrons na última camada só são para os átomos que só possuem apenas uma camada, que seria a camada K. Todos os outros, eles buscam completar a sua última camada com 8 elétrons. E diante disso, existem átomos que vão perder elétrons, que é o que nós chamamos de cátion, e existem átomos que vão ganhar elétrons, que é o que nós chamamos de ânion. Então, todas as vezes que um cátion e que um ânion se encontram, vai acontecer uma ligação química entre eles, que nós chamamos de ligação iônica ou eletrovalente, tá bom? Ligação iônica ou eletrovalente. Então, como é que se forma uma ligação iônica? Uma ligação iônica ela se forma de acordo, né, com o número de elétrons que os átomos possuem na sua última camada, na camada de valência. Obviamente, eu posso dizer para vocês que uma ligação iônica ela vai se formar, na maioria das vezes, entre um metal e um ametal. Porque os metais, eles tendem a perder elétrons, alcalinos e alcalinos terrosos, né? Família 3A, certo? Que é a família do alumínio. E os não metais tendem a ganhar elétrons, certo? Por quê? Porque, veja bem, antes de eu explicar para vocês como é que se forma uma ligação, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Digamos que você tem um átomo da família 1A. Significa que ele tem um elétron na última camada. Concorda comigo que na camada anterior ela está completa? Ou seja, ela está com os 8 elétrons, né? Se ele tem um elétron na última camada, é porque a camada anterior está completa. Para ele ficar com 8 elétrons na última camada, seria mais fácil ele perder um ou ganhar 7? Perder um, não é isso? E aí ele vai se transformar num cátion. O mesmo raciocínio se tem, por exemplo, para o fósforo. O fósforo é da família 5A. Significa que ele tem 5 elétrons na última camada. Eu pergunto para vocês, será que é mais fácil ele perder 5 ou ele ganhar 3 para atingir a estabilidade do octeto? Ganhar 3. E aí ele vai se formar um ânion. Então, é diante disso que vai acontecer, certo? A formação das ligações iônicas. Vai depender justamente da quantidade de elétrons perdida com a quantidade de elétron ganho. Tá bom? Como eu disse para vocês, na maioria das vezes, as ligações iônicas elas vão acontecer entre indivíduos da família 1, 2, 3A com indivíduos da família 5, 6, 7A. Tá bom? Bom, se você analisar por isso, existem várias formas, certo? De você analisar esse tipo de situação. Saindo um pouquinho aqui, ó, como eu estou colocando aqui para vocês na tela, a ligação aí entre o cloreto de sódio, o Na e o Cl, o sódio ele possui um elétron na última camada e o cloro possui 7 elétrons na última camada. Obviamente, certo? O sódio vai perder elétrons para o cloro. O sódio vai ser um cátion e o cloro vai ser um ânion. Tá bom? Fórmula molecular, NaCl. Fórmula iônica, Na+, Cl-. Certo? Então, o que eu quero dizer para vocês?
Diante disso, vocês vão utilizar uma grande, em grande parte, o conhecimento que nós adquirimos nas outras aulas, de distribuição eletrônica, de famílias, tá? Até mesmo de número quântico. Então, por exemplo, existem várias formas de eu representar o trióxido de dialumínio, por exemplo, tá? Que é o que está aqui. O alumínio, ele é da família 3A, não é isso? Se o alumínio ele é da família 3A, obviamente, eu posso dizer que é mais fácil ele perder 3 elétrons do que ele ganhar 5 elétrons, certo? O oxigênio, ele é da família 6A. Então, é mais fácil eu dizer que o oxigênio ganha 2 elétrons, certo? Do que perder os 6. Para eu fazer a fórmula iônica, para me fazer a ligação iônica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais 3 do alumínio, só um pouquinho, deixa eu só sair aqui dessa tela, depois eu volto, que eu acho que vocês vão ver melhor isso aqui. Pronto. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, que está um pouco baixo. Pronto, olha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais 3 do alumínio e vou jogar aqui, certo? Você vai fazer o cruzamento das cargas e colocar aqui. Então, eu tenho Al2O3. Essa seria a fórmula molecular desse composto. Mas tudo bem, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês. Tudo bem. Digamos, meninos, vamos começar a analisar de uma outra forma, tá? Digamos que eu tenho um átomo X e eu tenho um átomo Y. Ele não precisa te dar as cargas. Ele pode te dizer que o X é da 2A e o Y é da 7A. Aí ele pode perguntar para vocês como que ficaria a fórmula molecular desse composto. Se o X é da 2A, obviamente, ele é um cátion bivalente. Porque quem é da 2A tem 2 elétrons na última camada. É mais fácil ele perder 2, e aí ele se transforma num cátion, do que ele ganhar 6. Já o 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 1, certo? Do que ele perder os 7. Então, como é que ficaria a fórmula molecular? Depois que eu coloquei as cargas, eu vou fazer o cruzamento. Então, essa fórmula ficaria X, Y, 2. Tá bom? Uma outra forma, e agora eu não vou entrar muito nisso aqui, mas em vez dele te dar a família, certo? Em vez dele te dar a família, ele pode te dar o número atômico. Certo? Ele pode te dar o número atômico. Certo? Deixa eu só abrir aqui a tabela para me pegar um exemplo para vocês aqui, rapidinho. Deixa eu só abrir essa tabela aqui para me pegar um exemplo para vocês entenderem. Pronto. Eu abri a tabela aqui. Digamos que ele disse para você que esse elemento X, ele possui 57 de número atômico. E o elemento Y, ele possui 33 de número atômico. Aí ele poderia perguntar para você qual seria a fórmula molecular desse composto. Você teria que fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, você vai ver que o número 57, ele é da família 1A. Aí você vai ver que ele vai terminar em 5S1. Fazendo 33, você vai ver que ele vai terminar em 4, certo? Em 4P3. Ou seja, P3 com S2, ele é da família 5A. Da família 1A, qual é a carga? Sempre mais 1. Da família 5A, qual é a carga? Sempre menos 3. Como é que você vai fazer a fórmula agora? Cruzando. Então, eu teria X3, Y. Ok? Beleza, meninos? Então, seria mais ou menos assim que essas questões
poderiam vir. Além desse tipo de situação, meninos, eles também podem dar o número quântico a vocês. Né? Ele pode dar o conjunto de números quânticos. Para você achar a última camada, para você saber qual é a família deles. Tá entendendo? Mas para você fazer qualquer composto iônico, você tem que saber as cargas. Obviamente, para você saber as cargas, você tem que saber as famílias. Então, por exemplo, 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3. 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Isso nunca muda. E para você saber a família, ou ele te dá a família, ou ele te dá o número atômico ou o número quântico. Entenderam? Beleza? Certinho? Qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida vocês me perguntem, certo? Vamos voltar para o nosso material. Tudo bem? Então, meninos, é assim que você faz as fórmulas iônicas, tá? Dos compostos iônicos. Certinho? E quais seriam as propriedades dos compostos iônicos? Vejam só, os compostos iônicos, eles são todos sólidos, duros, né? Possuem elevada temperatura de fusão, né? Não conduzem corrente elétrica no estado sólido, porque eles formam cristais, podem ou não ser solúveis em água, depende muito, tá bom? Depende muito, certo? Com baixa energia, certo? Mas eles, digamos, se dissolvem facilmente. Aí sim, na solução aquosa, eles conduzem corrente elétrica. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida sobre ligação iônica? Então vamos lá. Ligação metálica. Como eu falei para vocês, as ligações metálicas elas são um pouco diferentes da ligação iônica, porque agora você não vai ter representação eletrônica. Né? A liga metálica ela é formada por um emaranhado de átomos que se ligam entre si e possui uma elaborada rede de cristalinos, de retículos cristalinos, como ele tem aqui. Então, na verdade, a ligação metálica ela não vai ser representada da mesma forma da ligação iônica. Tá? Não vai ter como representar ela. Por exemplo, se você analisar aqui, ó, deixa eu só baixar aqui. Se você analisar aqui, ó, isso aqui é uma estrutura de metal, elas são vários átomos iguais, que eles estão, digamos assim, ligados entre si com um grande deslocamento de elétrons envolvido na ligação. Tá? Então, como eu disse para vocês, a ligação metálica você não vai ter como, certo? Você não vai ter como representar ela, tá? Porque são compostos. Você não representa a quantidade de elétrons ou carga, porque são muitos, tá bom? Se você analisar aqui ó, a propriedade dos metais, quando ele coloca aqui, ó, os metais eles possuem a maleabilidade, que é se transformar em fio, né? Ou também a ductibilidade, maleabilidade de se transformar em lâmina e a ductibilidade de se transformar em fio. O que muda, né, justamente, digamos assim, nesses dois elementos, certo? Não é a quantidade, não é a forma anatômica dos átomos. O que muda é justamente a disposição dos átomos. Só isso. Então, olha aqui, ó, as cristalizações podem ser cúbicas, né? Pode ser cúbicas com faces centradas, pode ser hexagonais, tá? Então, as ligações metálicas, o que vai depender é a estrutura de ligação entre os átomos pertencentes a esses elementos. Mas nós não vamos ter cargas ou qualquer outro tipo de situação. Tá certo? Beleza, meninos? É bem tranquilo isso, tá? Não tem grande dificuldade em entender, não. Então, por exemplo, ó, as ligas metálicas, que são formadas pela união de dois ou mais metais, né? Ou não metais, certo? Então, mas tem predominância de elemento metálico. O aço é o ferro, certo? Digamos assim, como é que eu vou explicar isso para vocês aqui? Deixa eu ver como é que eu vou explicar para que vocês entendam isso aqui. Por exemplo, o ferro, né? O ferro, ele nada mais o aço, desculpa, nada mais do que a ligação entre o carbono e o ferro. Por isso que tem aquele aço carbono, aí tem uns aços aí que tem um teor maior de carbono, principalmente no processo de construção de cutelarias, que são de facas e
espadas, armas artesanais, né, facas. Aí tem um aço que tem mais carbono, tem outro que tem mais carbono. Então depende. O ácido oxidável, ferro, carbono, níquel e cromo. Então as ligas metálicas, elas são associações, tá? Elas são associações entre dois metais ou mais ou associações de metais com não metais. Tudo bem? Beleza, meninos? Alguma dúvida sobre isso aqui? Perguntas? Olha, qualquer coisa vocês me procurem. Obviamente, a ligação que vocês vão mais encontrar, né? A ligação que vocês vão mais encontrar nos vestibulares são as ligações iônicas, certo? As ligações metálicas, elas praticamente não caem, tá? Porque, é como eu disse, vocês precisam de ter um conhecimento mais profundo, né? Sobre a cristalização dos metais e assim por diante. Tudo bem? Beijão, fiquem com Deus, até a próxima, ok?